Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, nesta terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Boa noite, Dani, boa noite, Ari. Dani no seu novo dia, novo horário. Boa noite, Clara, Valéria. Gratidão pela presença de vocês. Eu consegui entrar uma parte só, Dani, porque depois tinha os afazeres preparatórios aqui antes da nossa live, mas que bom que teve bastante gente assistindo, presentes os nossos amigos lá. Ari chegou também, boa noite, Patrícia, boa noite. Gratidão pela presença de vocês todos. E a gente fica sempre feliz com isso, né? Independente do horário, as pessoas conseguem nos seguir fazendo aquele trabalho. Que bom, né, Dani? Que bom. Espiritualidade sempre ajudando. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Vamos acompanhar também aqui pelo nosso perfil particular. Tá tudo bem. Vanessa chegou. Boa noite, Vanessa. Gratidão pela presença. Espero te encontrar amanhã, hein, Vanessa? Quem sabe você vai ser a sorteada naquele livro. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda. Falo com a Vanessa porque a Vanessa é aqui de Araraquara e justamente na casa espírita que ela frequenta, que é o Centro Espírita Caminho da Luz, que faz parte também a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, aqui de Araraquara, onde estaremos amanhã, 20 horas, falando sobre o passe. Não é um curso de passe, mas algumas observações que nós fazemos a respeito dessa técnica utilizada desde a época de Jesus. Jesus curava impondo as mãos, né? Então amanhã estaremos lá no Centro Espírita Caminho da Luz, 20 horas, e eu falei com a Neuza, nós vamos estar fazendo, é o centro que a Neuza participa também, do Essência Espírita, e falei com a Neuza que nós vamos levar um livro para sorteio amanhã, tá bom? Quem sabe você ganha, né, Vanessa? Quem sabe? Vamos torcer. Vai ser assim aquilo que a gente fala, vai ser pela sorte. Mas tá certo, vamos mandar os aviãozinhos então, quando vocês vão chegando. E a gente fica muito feliz de estarmos podendo fazer esse trabalho, né? A gente fala que esse trabalho sempre resulta, na maioria das vezes, em benefício de nós próprios, né? Nós próprios que somos beneficiados, né? Que bom, né, Dani? Que bom, porque o importante é que os amigos espirituais, percebendo, né, as nossas impossibilidades momentâneas, eles nos ajudam naquele outro momento, né? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E a gente fica muito feliz, né? Helena, boa noite. Gratidão pela presença, e a gente fica muito feliz porque o trabalho de divulgação não pode parar, né? Eu mesmo, quando comecei as nossas lives, nós fizemos no início 5h30 da tarde, depois eu passei para as 22h30, que havia várias pessoas fazendo live naquela época, né? Momento auge, o auge da pandemia, muitos e muitos amigos fazendo live, era uma sequência de lives, uma após outra, né? E a gente engajou também nesse movimento. E quando percebi que 10h30 da noite estava vago, eu falei, vou passar para a noite. Nós tínhamos até o nome do nosso perfil, era Reflexões ao Cair da Tarde. Era o projeto que nós tínhamos estabelecido. E por conta disso a gente acabou A Silvia está perguntando se a Clara está em segurança. É porque está difícil a situação por lá, realmente. E então, nós começávamos a fazer as lives no final de 2020, mas praticamente em outubro de 2020, já vamos fazer 3 anos que nós estamos com esse perfil. E aí depois surgiu a ideia de estarmos fazendo à noite, passamos para as 22h30, porque tinha gente que fazia às 22h, era o Jardel, o locutor espírita. Como o Jardel depois parou, se dedicou mais ao home office espírita. Boa noite, Carlos e Natália, sejam bem-vindos. Aí por conta disso nós acabamos então puxando um pouco mais o horário para as 10 horas e aí continuamos, graças a Deus, nesse horário.
Mas a Dani, por um momento, questões circunstanciais, estava ficando difícil, e ela optou por vir num horário e num dia diferente. E eu falei para ela até que particularmente nós estamos, pelo menos até o final do ano, vamos manter as terças-feiras, mas provavelmente no ano que vem eu vou abrir mão da terça-feira por questão de um curso que nós vamos estar fazendo à noite. Mas ainda, dependendo da situação, se a Dani preferir, o ano que vem a gente está trazendo a Dani para as 22, se for melhor para ela. Nosso querido samurai espírita chegou, que é o nosso querido Gleison, que, aproveitando a presença dele, vou dar um recado que o Gleison nos pediu para que a gente fizesse a divulgação, que na próxima quinta-feira, 22 horas, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança também, o Gleison vai estar abrindo uma live pelo Samurai Espírita e convidando a todos os amigos para fazer uma vibração pela paz do planeta, pela nossa paz, pela paz de todas as criaturas. Então, estejam antenados, marquem na agenda de vocês, 22 horas na quinta-feira, dia 12 de outubro, pelo perfil Samurai_Espírita, fazerem vibrações com o nosso querido amigo Gleison. Vamos fixar o comentário aqui, né? Porque realmente eu lembro daquela música da Blitz. Opa, excluiu o comentário, gente, não é para fixar. Caseirinhos da Dani entrou também, a Dani chegando pelos dois perfis agora. E é só para dar água na nossa boca, né, Gleison? Dani vem fazer, né, dando água na nossa boca. Bom, realmente gostaríamos que hoje fosse um dia diferente, mas não é, infelizmente. Não sabemos as razões e os porquês de tudo que está acontecendo no mundo, mas estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E por vivermos num planeta de provas e expiações, certamente haveremos de passar por provas e expiações. Temos entre aspas, a felicidade de não estarmos no fronte de batalha, mas nada impede nós outros que num futuro, sabe lá, venhamos a estar numa situação dessa. Então resta-nos apenas e tão somente orarmos, vigiarmos os nossos pensamentos. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Vigiarmos os nossos pensamentos e eu falo, é difícil a gente não ficar sabendo o que está acontecendo. Mesmo que a gente não pegue pela mídia tradicional, que a gente abra algum dos canais do YouTube aí que de repente faz alguma transmissão, é impossível nós não sabermos, fazermos de conta que não está acontecendo nada no mundo. Está acontecendo coisas difíceis, uma dor terrível para esse povo. Não esqueçamos também do povo da Ucrânia, daqueles também irmãos que estão na África, que são guerras menores, com menos ibope, mas também sofrem. Então, vivemos momentos difíceis, mas resta-nos a nós, na condição de espíritas, vigiarmos os nossos pensamentos, para que a gente não entre na energia deletéria que está assolando o nosso planeta. Nós devemos fazer a nossa parte por meio de pensamentos positivos, vibrações amorosas de paz, participarmos, se assim for possível, deste evento que o Gleison vai fazer pelo Samurai Espírita. Então, repito, dia 12 de outubro, quinta-feira próxima, 22 horas, vibrações pela paz, com o nosso querido Gleison, do perfil Samurai_Espírita. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Bom, realmente, o que será que o Jerônimo vai nos trazer nesta noite? Nesta noite, realmente, o que será que ele vai falar para nós? Só Jesus sabe realmente as necessidades de cada coração. Esperanças e lágrimas, encanto e desencanto, sombra e luz se misturam na alma humana. O insensato, porém, tudo vê pelas aparências e faz
seus precipitados julgamentos de superfície. A língua do invigilante está sempre encharcada pelo vinagre da maledicência, enquanto que a boca do justo projeta luz e amor quando opina sobre pessoas e circunstâncias do caminho. Sempre foi mais fácil atirar pedras do que plantar flores. A vida de cada um pertence a cada um. Para os errados, tudo está errado. Mas para os essencialmente bons, o próprio mal evidencia a excelência do bem. Não se detenha, pois, em analisar com as lentes de aumento a vida do teu irmão. Pense consigo que só Jesus sabe realmente o que se passa nas estruturas de cada consciência. Assim, talvez, você não terá coragem de apedrejar ninguém. Solange, boa noite. Sônia, boa noite. Sejam bem-vindas. Pois é, Dani, pois é, nada por acaso, né? E se você for pensar, o capítulo de ontem teve tudo a ver também com o capítulo de hoje. Estava até analisando algumas situações, né, quando ele fala aqui a língua do invigilante, né? Lá ele faz menção à nossa fala, a invigilância, a intemperança, normalmente são momentos estranhos realmente que vivenciamos. E então ele vai trazer para nós essas observações, que só Jesus conhece o íntimo de cada criatura. Então não dá para você falar, como eu sempre digo, eu sei que você sente, eu sei que você está passando. Não sabemos. Não sabemos. E é muito interessante essa dicotomia que ele vai trazer entre sombra e luz, entre outras coisas que ele coloca, por exemplo, encanto e desencanto, esperança e lágrimas. São palavras que se contrapõem, mas que fazem parte do nosso planeta evolutivo. Boa noite, Nilceia, seja bem-vinda. Fazem parte da nossa jornada. Nós não somos espíritos puros. Como eu estava dizendo, é difícil a gente ouvir uma mensagem, sobretudo desse movimento bélico agora da guerra que está acontecendo, que trouxe com mais intensidade, despertando dentro de nós, e a gente precisa vigiar muito os nossos pensamentos, sentimentos de revolta, de ira. E não é o momento disso. Não estamos na condição de julgadores, não estamos na condição de juízes de quem quer que seja. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, cuidado com essas falsas impressões que temos a respeito das coisas, pois como ele coloca para nós, só Jesus sabe realmente as necessidades de cada coração. Só Ele. Por mais que você conviva com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, você não sabe o que se passa na alma. Cada indivíduo é uma essência divina e traz consigo dores, encantos, desencantos, esperanças e lágrimas, sombra e luz que misturam na nossa alma. Quantas vezes nós não estamos bem num determinado momento e dali a pouco já entramos numa situação depressiva? Por isso que a vigilância do pensamento e a oração é fundamental para que a gente consiga vencer os entraves do caminho. Como eu falo para vocês, uma coisa que me deu sustento, foi meu porto seguro, foi a sustentação para mim nos momentos difíceis da pandemia, foram essas lives. E isso me trouxe um equilíbrio para aqueles momentos tão conturbados, porque quando a gente está aqui fazendo uma live, falando de uma mensagem do Evangelho, uma mensagem do bem, nós não deixamos a nossa mente enrevoada. Devemos cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos.
Não fica o tempo todo ouvindo notícias alvissareiras, porque a mídia, infelizmente, ela é preciosa para trazer notícias ruins. Vamos procurar ver o lado bom de cada criatura, de cada pessoa. Vamos procurar fazer uma meditação pela paz, pelo equilíbrio do planeta. E é tão importante, logo pela manhã, faça uma vibração de paz pelo planeta. Aquela tua vibração, aquela tua prece, ela vai ser recolhida com tantas preces de tantos irmãos e vão servir de instrumentos para que a espiritualidade possa agir em benefício daqueles que estão partindo para o plano espiritual. Se vocês quiserem ter uma ideia, né? Notícia boa não tem audiência, infelizmente, é verdade. Eu encontrei o espiritismo na pandemia pelas lives, Lenin. Eu também me encontrei, embora fosse espírita, eu me encontrei nessas lives. E não sei, se vocês quiserem ter uma ideia mais ou menos do que representa uma guerra no plano espiritual, é só ver o livro Nosso Lar, ou o filme Nosso Lar, tão bem representado pelo Wagner de Assis. Então, qual o trabalho da espiritualidade nesses momentos? Silvia, todos nós, viu, Silvia? Todos nós, eu posso dizer. E a nossa prece vai servir como uma centelha divina que vai chegar a esses irmãos abnegados que estão diuturnamente trabalhando e precisando de recursos porque eles vêm aqui para próximo à Terra e o ambiente da Terra é um ambiente deletério, pesado pelas emanações fluídicas nossas mesmas. Nós, se a gente tivesse a capacidade de ver o lixo mental que nós emitimos quando nós estamos com pensamento revolto, de revolta, de ingratidão, de mágoa, de ressentimento, como se fossem nuvens escuras que saíssem das nossas mentes. Sabe aquelas nuvenzinhas do pensamento, nos quadrinhos? Então aquelas nuvenzinhas, né? Por exemplo, quando a pessoa está falando é uma flechinha. Quando ela está pensando, vai umas bolinhas e aí tem o pensamento. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. E aquele pensamento nosso não é uma nuvenzinha branca. Infelizmente, nós trazemos nuvens escuras e carregadas de pensamentos deletérios. E isso conjuga com o quê? Com a atmosfera densa e pesada do nosso planeta. Eu já comentei com vocês que aqui na nossa cidade tem um local que muitas pessoas vão caminhar. É o chamado Parque Infantil, que na verdade é uma grande praça bem arborizada no centro da cidade. E uma vez uma pessoa que tem vidência, ela comentou que ela falava assim: eu não gosto de caminhar no Parque Infantil. Eu falei, mas por quê? Vai um monte de gente, você mora bem em frente. Eu falei, né? Ela mora num prédio bem em frente a essa praça. Porque a energia deletéria que fica abaixo das árvores, você não acredita. Tantos pensamentos que as pessoas vão emitindo naquele ambiente, fica poluído de pensamentos. Então compete a nós, na condição de espíritas, de cristãos, elevarmos os nossos pensamentos. Eu não estou falando para vocês, falo por mim, porque é difícil a gente manter elevado o nosso pensamento 24 horas por dia. E quando a gente vê uma situação, a gente sente revolta e vem aquele lado animalesco dentro de nós que ainda a gente não venceu. Não domamos ainda as nossas más inclinações, infelizmente. Nós não conseguimos, nós tentamos ser espíritas, né? Porque aquela frase, reconhece-te o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Por mais que a gente faça esforço, é difícil. É um touro bravio que a gente tem que montar. E é difícil porque ele pula. E se a gente não tomar cuidado, ele vai nos ferir. Então nós temos que mudar essa energia, mudar essa sensação, essa vibração. Por pior que esteja a situação do nosso país, do nosso planeta, lembrarmos que temos um governador espiritual e a Terra não está jogada ao léu, apesar dos seres humanos que aqui vivem e habitam.
e que nós fazemos parte. Ah, mas eu não pego em armas, eu não sou violento, não sei o quê, mas e os nossos pensamentos? Como nós pensamos? Será que no meu íntimo eu não estou torcendo para um lado ou para o outro? Será que no meu íntimo eu não gostaria de ver esse lado ou outro ser vitorioso numa batalha? Quando a gente sabe que ninguém sai vitorioso de batalhas, há sempre perdas. Lembrarmos que somos todos irmãos. Então esse é o momento que a gente tem que pedir, né, para que a gente modifique os nossos pensamentos. Aí o Jerônimo, né, vem trazer para nós, né, essa frase importante, que o insensato vê pelas aparências e faz seus precipitados julgamentos de superfície. Sim, somos nós, insensatos. Fazemos julgamento pela superfície, apenas pela ponta do iceberg. Não conhecemos a totalidade dos problemas que afligem determinadas pessoas, determinada região, determinado país. E emitimos julgamentos precipitados, pois temos mania, né, de dar palpite em tudo, mesmo sem sermos chamados, mesmo sem termos conhecimento de causa. Pois o melhor sábio é aquele que mais se cala e mais escuta. E a gente às vezes age totalmente diferente, né? Fala mais, escuta menos, reflete quase nada. E aí nós entramos num processo que ele coloca na sequência, né? A língua do invigilante está sempre encharcada pelo vinagre da maledicência. Mesmo em tom de brincadeira, não vamos falar mal de ninguém. E eu lembro de uma frase de Jerônimo Mendonça que dizia assim, não sei se ele parafraseou alguém, talvez Jair Presente, se não me engano, mas era mais ou menos assim: se queres a tua paz e a paz do outro também, aprenda com este conselho, não fale mal de ninguém. Então você não tem que falar mal de ninguém, nem na presença da pessoa e muito menos na ausência dela. E não precisa apenas então somente falar, deixe de pensar, vigie os pensamentos. Pois o pensamento, como eu disse, ele é força criativa. Aquilo que a gente fala se concretiza no mundo das ideias. É a concretização das nossas ideias, na verdade. Pelo contrário, né, como ele está dizendo, a boca do justo projeta luz e amor quando opina sobre pessoas e circunstâncias do caminho. Se a gente tiver que falar de alguém, falamos o bem. Vamos procurar o lado bom de cada criatura que todos temos. Mesmo aquela pessoa assim, todos temos. Temos dentro de nós uma centelha divina. Estamos errando ainda muitas vezes porque não aprendemos o caminho correto, o caminho ensinado por Jesus, que é o caminho do amor, da paz e da consciência tranquila. E aí ele traz também, né, o Jerônimo com muita propriedade, sempre mais fácil ao tirar pedras do que plantar flores. Criticar em vez de ajudar. Quantas e quantas críticas nós encontramos ao longo do caminho? Quantas e quantas críticas nós fazemos a respeito de pessoas, coisas, circunstâncias? Sueli dizendo em uma palestra do Divaldo, ele disse uma vez, se tiver vontade grande de falar de alguém, fale de Jesus. Poxa, Sueli, nota 1000. Nota 1000. Fale de Jesus. Agora, melhor que falar de Jesus, né, Sueli? É viver como Jesus viveu. Pois falar dele, a gente até consegue. Agora, viver como ele viveu, que é o nosso desafio ímpar. É um grande desafio. Muito bom, viu, Sueli? Muito bom. Bem esclarecedor. E aquela frase, né? Cuida da sua vida, porque da minha cuido eu, né? Na linguagem popular, mas não foi bem isso que ele disse. A vida de cada um pertence a cada um. A gente não consegue tomar conta da nossa própria vida e quer palpitar na vida do outro. Quer meter o bedelho naquilo que a gente não... Ninguém perguntou, você já vai palpitando. Ah, faz isso, faz aquilo, se eu fosse você faria isso. Mas você não é ele. Se ele te perguntar uma coisa é diferente. Mas fale com amor, com sabedoria, não com crítica e nem com
deixando a pessoa mais irritada às vezes, né? Porque às vezes a pessoa vai, eu sou sincero, né? Sou sincero na minha fala. Perguntou, falou, tomou. Aí eu falo para vocês que é um pouco de exagero, porque muitas vezes o excesso de sinceridade é falta de educação. Então é o chamado sincericídio, não é? É melhor a gente falar com discernimento, com prudência e respeitando o limite e o livre-arbítrio do outro. E olha só, que para os errados tudo está errado, mas para os essencialmente bons, o próprio mal evidencia a excelência do bem. Então vejam só, né? Quando a gente fala de agradecermos pelas coisas da vida, e é difícil agradecer, hein? Nós somos ingratos por natureza. A gente tinha que agradecer muitas e muitas coisas que nós temos e não rendemos graças a Deus por tudo que temos. Somos muitas vezes ingratos, pois reclamamos de coisas que aparentemente nos faltam, mas que na verdade não são necessárias para nós. Então, termos sentimento de gratidão pelas coisas boas que nos acontecem, são raras as pessoas que fazem. Agora, sentimento de gratidão pelas coisas não tão boas, aí dá para contar que nos dedos de uma única mão. O famoso, sou do signo tal. A culpa é do signo, né, Silvia? A culpa é do signo, como se o signo tivesse. Outro dia eu vi uma postagem aí, acho que foi no Instagram mesmo, que a pessoa estava reclamando que tinha perdido o emprego porque era a conjunção de Netuno, não sei, alguma coisa de Netuno, né? Aí vai afastando ali aquela situação do sujeito, a Terra começa a chamar Netuno de novo. Oi, Netuno, oi, fala Terra, o que há? É como se falta de educação fosse culpa dos signos, verdade, Silvia. E o que há? Netuno, você conhece o fulano de tal? Eu não. O que tem o fulano de tal? Ele está falando que perdeu o emprego porque você estava em conjugação negativa com ele, alguma coisa do tipo. Eu estou aqui há milhões de anos de distância de vocês aí. Acha que eu vou ter tempo? Nem sei quem é esse cara aí. Fala para ele cuidar da vida dele. Não tenho nada com isso, né? A Leninha, eu era sincericida, hoje prefiro ouvir mais e falar menos. Ainda preciso aprender a controlar os pensamentos. Leninha, se a gente conseguir controlar a língua, já temos um grande passo, né? Se você não conseguir, né, deixar de pensar, deixe pelo menos de falar. Aí já é um grande passo que a gente dá, né? E aqui ele coloca com muita propriedade, né, que é difícil para a gente falar assim, né? Que para a pessoa que é errada, tudo errado. Tá tudo errado, não dá certo, tá. Agora, para a pessoa que é do bem, os essencialmente bons, o próprio mal evidencia a excelência do bem. Pois o mal é o bem mal interpretado. Então a pessoa que já está num grau de evolução maior do que os nossos, né? Ela consegue ver o bem mesmo nas aparências contrárias. Então é um trabalho difícil para a gente conseguir, mas um dia a gente chega lá, né? Olha só que é outra coisa, não se detenha, pois, em analisar com as lentes de aumento a vida do teu irmão. Você pega ali, ó, do outro você pega uma lente, né, de um telescópio para você ver, né, para ver o problema, a vida do outro. Mas para nós a gente joga o telescópio do lado invertido. Então lá nossos defeitos são pequenos, são as nossas falhas, nossas imperfeições. Dos nossos irmãos, não, são defeitos terríveis. Então, não vamos fazer isso, vamos procurar ver o lado bom de cada criatura. E se você ainda não consegue ver o lado bom de determinada pessoa, mantenha uma distância, né? Que nem a gente fala assim, eu lembro que antigamente nos caminhões, hoje nem mais tem isso, mas os para-choques dos caminhões antigos talvez escrevia assim, mantenha distância.
né? Uma frase importantíssima. Se você não consegue se relacionar bem com uma determinada pessoa, por mais que você tente, mantenha a distância, ore por ela, vibre positivamente por ela, mas, né, com um certo distanciamento, para que você também não entre numa energia de degladiando com ela, né? Não é muito bom isso para nós. E pense consigo que só Jesus sabe realmente o que se passa nas estruturas de cada consciência. Assim, talvez você não terá coragem de apedrejar ninguém. Aí vem a passagem da mulher adúltera, né? Essa passagem aqui, se alguém um dia tiver que fazer, né, Dani às vezes tiver que fazer uma palestra, Clara, às vezes fazer uma palestra sobre a passagem da mulher adúltera, esta mensagem do Jerônimo traz reflexões que conjugam com aquele sentimento lá do Evangelho, né? Então, só Jesus sabe realmente o que se passa nas estruturas de cada consciência. Assim, talvez você não terá coragem de apedrejar ninguém. Então, pensemos nisso antes de fazermos julgamentos de quem quer que seja. Antes de julgar quem quer que seja. Jesus não julgou a mulher pega em adultério. E seremos nós a julgar o nosso semelhante, sem conhecer a essência que vai no seu íntimo? Pensemos nisso, né? Pensemos nisso. Bom, amanhã, quarta-feira, teremos mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, capítulo 15, intitulado Novos Horizontes. Novos Horizontes, no dia 11 de outubro. No dia 25 de outubro, teremos, se tudo der certo, vou depender da confirmação da Dani, porque a Dani, esses horários às vezes são um pouco impróprios, né? Agora, com os compromissos familiares dela, fica um pouco mais complicado, mas acredito que está tudo certo. Então, no dia 25 de outubro, a Dani Lima vai estar conosco, comentando o capítulo 17, lendo e comentando o capítulo 17 deste livro, intitulado... Perdi o título do capítulo. Cadê ele? Nossa, vira tudo menos capítulo. Mas aqui é o 18. Ei, Dani, sumiu. 16 não é? Agora está aqui, ó, vai aparecer. Alvorada Nova, muito bem. Então, ó, amanhã teremos capítulo 15, Novos Horizontes, e como sempre eu faço, os 5 primeiros minutos, eu faço um breve comentário do capítulo anterior, e depois, os 5 primeiros minutos deixo vocês chegarem, depois de 5 a 10, breve comentário do capítulo anterior, e depois dos minutos 10 em diante, nós fazemos a leitura e os comentários. A Silvia, eu ultimamente passo por isso, minha cunhada não está muito bem, às vezes tem vontade de dar um soco. Ai, Silvia. Ai, Silvia, só você, dá vontade de dar um soco nela, né? E peço licença a ela, entro em casa, peço perdão a Deus, pois a culpa não é dela. Silvia, a paciência às vezes, né, não é fácil, é um exercício muito difícil. Quando as pessoas, né, a gente sabe, quando nós estamos bem, às vezes nós não somos tão fáceis assim. Agora, quando a gente não está bem, fica mais difícil, né? Mais difícil. Silvia, então você faz o seguinte, quando você tiver numa situação dessa, você, dá licença um pouquinho, vai dar uma volta, respira fundo, toma uma água, faça respiração, inspira, retém, solta o ar, começa a lembrar do Kung Fu Panda lá, do mestre Hugo Wei, paz interior, paz interior. Bom, tem gente que dá soco no travesseiro, né, que fica nervoso. O Gleison já tem um saco de pancada lá, né, ele faz o treinamento das artes marciais, mas, né, depois se for socar o travesseiro, depois você faz um afago nele, né, o travesseiro não tem culpa, senão ele vai todo carregado daquela energia, né, que você jogou no travesseiro, aí depois você não dorme à noite, fica lá.
Mas vamos tentar trabalhar isso, né, Silvia? Procura tomar um chá de erva cidreira, de camomila, né? Um floralzinho também ajuda muitas vezes nessa parte, né? Ajuda, né? Bastante. Ai, ai, tá vendo, Gleice? É melhor dar soco no saco de pancada do que na cunhada, né, Gleice? Ai, Silvia, mas foi bom, você fez gente dar umas risadas aí. Bom, então lembrando aos amigos que a partir desta semana já começou, a Dani Lima está fazendo as lives às terças-feiras, às 21 horas. E na na quinta-feira, e na quinta-feira, 22 horas, pelo perfil do Samurai Underline Espírita, vibrações de paz pelo nosso país e pelo nosso planeta. Aleninha, se eu tiver que fazer isso, tudo rasta. Nossa, gente! Oh, meu Deus do céu, tá na hora de vocês, né, fazermos uma meditação. Gleison, precisa fazer uma meditação não só para o planeta, não só para o país, mas principalmente para os nossos irmãos aqui, as nossas irmãs. Gleison, você vai pôr uma musiquinha bem suave. Antes de você começar a vibrar, Gleison, põe uma meditaçãozinha aí, pessoal, relaxar, né? Faz um relaxamento, né? Para o pessoal serenar, para conseguir vibrar por paz pelo planeta, senão não vai conseguir vibrar paz nenhuma. Ai, ai, ai. Tá certo, Silvia. Importante isso. Importante, por mais, é claro, a gente sabe quão difícil é, ninguém está aqui colocando, né? Como tomar chá de camomila e suco de maracujá. É verdade isso, é verdade mesmo. Aliás, precisamos todos, viu? Chá de camomila, suco de maracujá, olha, não tem contraindicação. Não precisa pôr açúcar, não, que embora o suco de maracujá seja um pouco doce, mas tem pessoas que não podem muito com açúcar. Então, né, vamos acerenar os nossos corações então agora, e fazermos as vibrações para as pessoas que estão estressadas, né, com as cunhadas, com as situações porque passa o país, com as situações que passa o mundo, né? E lembrarmos do nosso Mestre Jesus. Então vamos fazer as nossas vibrações neste momento. E assim, querido amigo, querida amiga, gostaria de convidar você, se assim sentir confortável, para fechar os olhos e tome uma inspiração profunda. Retenha um pouco o ar e solte lentamente, expirando o ar. E conforme você vai expirando, você vai relaxando seus ombros, seu corpo, abstraindo a sua mente. E eu convido você neste momento para que dirija-se ao seu lugar de conforto, de reequilíbrio, de refazimento. Pode ser uma praia, um jardim, pode ser o seu quarto, uma montanha, qualquer lugar que você se sinta bem e em paz. Preste atenção em tudo que existe ao seu redor deste ambiente. Nas cores, no ar, nos sons, nas sensações que você vai sentindo deste ambiente, e que esta música continue a elevar os teus pensamentos e as tuas vibrações. Inspire profundamente uma vez mais. Retenha um pouco o ar dentro dos seus pulmões e vai soltando lentamente. Ao seu lado, você percebe uma figura que você já conhece há muito tempo.
é seu guia protetor, seu anjo de guarda, que está ao seu lado, lhe protegendo e amparando, dizendo: conte comigo. Todas as vezes que necessitar, estou aqui ao seu lado, pois fui encaminhado por Deus para te auxiliar nesta jornada. Ouça os meus conselhos, sempre que necessitar estarei ao seu lado. Agradeça a este irmão querido por esse trabalho que ele faz diuturnamente. E junto a este anjo querido, vamos dirigir a Deus, nosso Pai, a prece de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, este irmão maior, que está sempre nos amparando em todas as circunstâncias, pedindo a Ele que possa trazer a paz para os nossos corações, para o nosso país e, sobretudo, pelo nosso planeta, tão envolto em guerras, energias deletérias que envolvem este magnífico planeta azul. Agradeça a presença desse anjo protetor, desse teu guia espiritual. Que ele esteja sempre ao seu lado, te protegendo, amparando e abençoando. E rogando ainda a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas aqui colocadas, a fim de que se transforme em remédio e lenitivo para as nossas dores físicas, morais e espirituais. E assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Sério, Leni, o Instagram te advertiu? Ai, ai. Por isso que a gente tem que ter pensamentos positivos. Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês que aqui esteve. Convido-os para estarem conosco amanhã às 22 horas para mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.